1h29. Já 1h30 aqui, o meu relógio está diferente do relógio do estúdio. Vamos conversar sobre saúde agora, porque é um assunto que diz respeito principalmente a pais irresponsáveis. Recentemente, nós acompanhamos a prorrogação da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que é para crianças de 1 a 4 anos, e multivacinação para atualização da caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos. Essa iniciativa foi do Ministério da Saúde e a vacinação iria terminar agora em 9 de setembro, mas há um alerta bem importante para pais irresponsáveis para o risco de retorno da paralisia infantil. Quem vai falar a respeito desse alerta, dessa preocupação, é o Dr. Juarez Cunha, membro do Comitê de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Doutor Juarez, muito obrigada pela sua participação aqui hoje para esse assunto que é muito importante. Eu considero bastante grave tudo isso, porque há muito tempo não se fala na volta da paralisia e esse risco agora está presente na nossa vida. Boa tarde. Boa tarde, Ana Maria. Primeiro, é um prazer estar conversando com vocês da Rádio Gazeta e todo o pessoal aí de Carazinho da região. Então, fico muito feliz também em ter esse espaço para a gente falar com um assunto tão importante, né? Eu acho que é bem isso, né, que tu colocou no início, Ana Maria, é uma preocupação muito importante, né? Então, nós temos um risco muito elevado, né? O Brasil é considerado um país de alto risco de reintrodução da polio. Nosso último caso de polio foi em 1989. Então, inclusive, esse é um dos motivos que a gente coloca da baixa adesão à vacinação. É a falsa sensação de segurança que as pessoas têm de doenças que elas não conhecem e nunca viram e acham que não precisam vacinar seus filhos, né? E elas não conhecem e nunca viram porque foram vacinadas, né? Então, a polio era uma das principais causas de mortalidade infantil no mundo, até a gente ter conseguido eliminar, né, esse vírus das Américas e do Brasil. Tem vários outros continentes que também já foi eliminado, mas a doença continua endêmica no Afeganistão e Paquistão, e surtos têm acontecido tem mais de 33 países relatados de surtos. Os últimos mais conhecidos para nós são Estados Unidos e Israel. Exatamente 2 países mais desenvolvidos que nós, com coberturas melhores. Ao mesmo tempo, os casos nesses 2 países foram casos de pessoas não vacinadas, ou crianças em Israel, ou um adulto jovem nos Estados Unidos. E, fora isso, tem sido detectado também, vocês já devem ter escutado nas notícias, a circulação em esgoto, não só em Nova York, né, mas também em Londres. E isso levou também a um alerta, que já era um medo que a gente tinha, que alerta aumentou muito mais quando começa a ter essa circulação do vírus. E a partir do momento que o vírus está circulando, se tu tem uma população vulnerável e não vacinada, que a única forma de evitar a doença é através da vacinação, e é um risco muito grande. No Brasil, 70% das crianças no ano passado, 2021, fizeram as doses, as 3 doses são recomendadas aos 2, 4, 6 meses. Significa de 3 milhões de crianças que nascem, né, por ano, então, nós temos quase 900 mil que não receberam o esquema completo. Então, tu imagina a quantidade de criança vulnerável e suscetível. Isso pensar em um ano, e as nossas quedas de coberturas vacinais vêm de vários anos para cá. Então, a gente tem um acúmulo de suscetíveis muito grande, não são só essas 900 mil, porque nos anos anteriores também a gente não conseguiu atingir os 95%. Né? Isso que a gente está falando na série básica do primeiro ano de vida, e os reforços são piores ainda. Tem um reforço com 1 ano e 3, né, 1 ano e 3 meses, e outro reforço com 4 anos. Exatamente essa campanha está aí para a gente reverter esse quadro, né? E um exemplo, Ana Maria, do risco é o sarampo. O sarampo foi eliminado em 2016, mais para frente agora, e voltou em 2018, e desde 2018 a gente está com sarampo no Brasil. A gente não pode deixar a polio voltar. Temos várias outras eliminadas. A rubéola congênita eliminada, o tétano neonatal eliminado, e as outras a gente chama de doenças controladas. O que significa controlado? Que diminui muito o número de casos de doença através da vacinação.
Então, o risco não é só o retorno do sarampo, como aconteceu, o retorno de pólio, que pode acontecer, mas todas essas retornarem ou aumentarem. Então, a gente tem que estimular que participem das campanhas, né? Lembrando bem o que tu falou, a campanha de pólio é de crianças de 1 a menores de 5, elas vão receber as gotinhas, mesmo que a vacinação esteja em dia, tá? Então, não é para recuperar. Claro que aquelas que estão atrasadas vão fazer a recuperação das doses em atraso. Tá? E a multivacinação, que a gente pega até os adolescentes, essa sim é para a gente pegar vacinas em atraso, né? Então, nessa faixa etária que pega da criança até o adolescente. Então, essa campanha, infelizmente, eu estou falando demais, né, Ana Maria? Qualquer coisa tu me pergunta. Infelizmente, na década de 80 e 90, a gente tinha uma grande festa que era as campanhas de vacinação, e um dia a gente atingia a meta de vacinar 95% das crianças no país inteiro. Nossa. Foi um mês, não conseguimos, e agora foi prorrogado até o dia 30, e os nossos percentuais estavam em torno de 40% a 45%. E aqui no Rio Grande do Sul também não é diferente. Esses números são de Brasil, mas os nossos números aqui no Rio Grande do Sul também são muito baixos. Doutor Juarez, mas a que se atribui isso? Porque antes da pandemia já havia esse índice insatisfatório de vacinação. Com a pandemia, a gente sabe que muitas das pessoas talvez tenham relaxado com a atenção à caderneta da vacinação das crianças, mas vacina nunca faltou nesse tempo inteiro. Essa vacina, especificamente, ela sempre está disponível na rede pública de saúde gratuitamente. O que aconteceu que estamos com esses dados tão preocupantes? São múltiplos fatores, né, Ana Maria? Um deles é esse que eu te falei, que a gente chama de complacência, né? Que a própria Organização Mundial de Saúde define essa falsa sensação de segurança de doenças que as pessoas não conhecem, achar que não precisam se vacinar. Isso já era relatado lá em 2019, e mesmo aqui no Brasil, desde 2015, que a gente observa a queda nas coberturas vacinais, isso já era chamada a atenção do Ministério, e os vários motivos, né? Em 2019, a Organização Mundial de Saúde coloca a hesitação vacinal. A hesitação significa ter uma vacina recomendada, disponível, como tu falou, segura, eficaz, e mesmo assim ela não é aplicada. Os determinantes da hesitação, um deles era esse, a complacência, o outro é a conveniência, né? São 3 Cs, depois aumentaram mais 2. Então, o outro é a conveniência, que é horário de atendimento das nossas unidades de saúde, o conhecimento dos nossos profissionais, porque o calendário é maravilhoso, ele é muito completo, mas é muito complexo, tem que entender, tem que saber explicar sobre as vacinas, sobre as reações, sobre as doenças. Então, isso entra tudo na conveniência de como a pessoa é recebida na unidade, estrutura física, isso entra na conveniência. Tem o terceiro C, que é o da confiança. E, na época, já se discutiu, não, o Brasil é um país que a gente tem os movimentos anti-vacina muito fracos, muito incipientes, e o que a gente observa durante a Covid, né? O aspecto confiança foi muito abalado, porque quando tu tem toda uma desinformação e fake news que abalaram, com certeza, as coberturas de vacinas Covid para crianças, em especial, as coberturas são baixíssimas, ao mesmo tempo elas acabaram abalando a confiança de todas as vacinas e de todo o nosso programa, nosso PNI, né? Então, quando a gente achava, assim, em 2021, quando surgiram as vacinas, assim, não, agora tem vacinas Covid, as pessoas vão se conscientizar, vão colocar em dias. O que aconteceu? Ao contrário, caíram mais ainda os nossos percentuais, né? Dentro desse aspecto confiança, entra também um quarto C, que daí vem o da comunicação. A gente sabe que a gente precisa informar melhor, precisa ter peças publicitárias, a gente precisa ter exemplos das pessoas. Então, a gente tinha campanhas que governantes participavam, os profissionais de saúde participavam e estimulavam. Agora a gente vê ao contrário, nós temos vários pediatras, por exemplo, infelizmente contraindicando vacinas. Então, a gente tem que trabalhar muito a informação, temos que trabalhar as fake news, nós temos que recuperar essa confiança, que o brasileiro acredita em vacinas. Então, a gente tem que recuperar isso. E o quinto, que entrou, que daí é bem interessante, que é o contexto, né? O contexto, ele fala mais em relação à vulnerabilidade. Então,
são populações mais vulneráveis e mais suscetíveis, né? Então, a população com menor renda, os indígenas, as próprias crianças. Então, tudo isso levou, né, a esse C se tornar importante. Esses últimos 2C, comunicação, 2Cs, comunicação e contexto, eles surgem daí na campanha Covid. Então, atualmente, a gente fala nesses 5 Cs, que eles resumem uma quantidade enorme de causas, né? Como tu falou, nesse momento a gente não tem falta de vacinas, até a BCG está meio restrito. Teve outros momentos que a gente teve faltas. Então, a falta de vacina também pode ser uma causa quando ela acontece. Mas um exemplo que nos deixa muito preocupados, por exemplo, gripe. Nós não atingimos as coberturas em crianças e gestantes, que são grupos de altíssimo risco para gripe, a gente não conseguiu as coberturas. E também outra campanha foi prorrogada, e a gente continuou com vacina gripe disponível na rede, porque lá, quando era para aplicar, que era maio, não foram aplicados, e estamos até agora com vacina disponível. Então, vê como preocupa tudo isso e como assusta, né? Todas essas doenças são doenças chamadas imunopreveníveis, então elas são evitadas por vacinas, em especial nas formas graves, como é o caso de Covid, e a gente tem que estimular que as pessoas levem seus filhos, coloquem as carteirinhas em dia e participem dessas campanhas. Exatamente. Estou conversando aqui nessa tarde de terça-feira com o Dr. Juarez Cunha, membro do Comitê de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos falando a respeito do quanto é importante que as famílias atualizem a caderneta de vacinação das crianças e não deixem de fazer a vacinação que previne a paralisia infantil, a poliomielite, porque há um alerta bem preocupante do retorno dessa doença. Conte um pouquinho, doutor Juarez, por favor, sobre essa doença. Ela é uma doença que ela não tem cura. Esse é um grande problema da polio, porque a gente não tem tratamento específico, né, Ana Maria? Então, assim, ela também é muito parecido com outras doenças, né? Por exemplo, assim, grande parte das pessoas que têm polio, elas vão ter um quadro assintomático, né? Daí vai ter um percentual, que é em torno de 20%, que podem ter as manifestações típicas da doença, né? Que são um quadro neurológico que vai afetar, em especial, o músculo, vai levar uma paralisia flácida aguda, que a gente chama, né? Uma paralisia de músculos. E na época que a gente tinha lá, as décadas que a gente tinha maior sofrimento em relação à Covid, em relação à polio, na época não se tinha aparelhos para as pessoas respirarem, então muitos devem lembrar os chamados pulmões de aço, que eram máquinas que as pessoas ficavam só com a cabeça para fora, porque o músculo respiratório não funcionava. Então, aquele pulmão de aço que fazia a pessoa respirar. Claro que hoje em dia, se tiver um caso de insuficiência respiratória, como acontecia na época, as pessoas vão ser entubadas e o respirador vai ajudar. Mas eram enfermarias com quantidades enormes daqueles pulmões de aço, né? Isso quando acometia a parte respiratória, e aquelas pessoas que acometiam a parte de membros, de pernas, de braços, levava a sequelas, e muitos dos sobreviventes, né, quando tem esses quadros de paralisia, os sobreviventes ficam com sequelas pro resto da vida. Então, o máximo que as pessoas conhecem atualmente é alguém sequelado de polio, alguém que ficou com as consequências da polio. E são consequências gravíssimas. Nós temos atualmente ainda pessoas que, por exemplo, são dependentes de respirador, então tem traqueostomia, tem que ter tubos e aparelho para ajudar a respirar. Então, esses são os pós-polio, né, que tem um quadro que vai ficar para o resto da vida. A gente, né, a gente diz, é tão simples para a gente evitar essa doença, né? São as gotinhas no primeiro ano de vida, são as injeções, vacinas que... As vacinas polio é calculado que evitaram no mínimo 10 milhões de paralisados no mundo, né? E vejo que assim, a gente está sempre numa corrida aí para tentar erradicar essa doença, porque a gente tem doença eliminada em alguns continentes, mas para erradicar, tu tem que eliminar completamente todos, né? Então, a próxima meta para a Organização Mundial da Saúde é 2026 erradicar essa doença. Mas para isso, a gente tem que estar com a cobertura muito alta, né? E por que a gente tem risco, Ana Maria? Porque não é só a cobertura. Nós não temos a vigilância ambiental, por exemplo, isso que foi detectado em Israel, Londres e Nova York nos esgotos. Então, a gente não tem
vigilância ambiental no Brasil, então, porque assim, quando tu detecta no esgoto, significa que é a ponta do iceberg. Nossa. Está circulando pela cidade. E daí, quem não tiver vacinado, protegido, então agora a gente está tendo campanhas de vacinação, tanto lá no Reino Unido, em Londres, como também nos Estados Unidos, para evitar que pessoas possam se infectar. E um outro aspecto que a gente também não tem feito o dever de casa é a vigilância dessas paralisias flácidas. Porque a paralisia pode acontecer por outros motivos, não só por pólio. Só que tu tem metas de vigilância que tu tem que notificar, tem que diagnosticar e tu tem um prazo para investigar, para descartar que é pólio. Então, a gente sempre conseguiu, mas infelizmente nos últimos 5, 7 anos a gente não está conseguindo atingir essa meta de vigilância dos casos de paralisia flácida para descartar que seja um pólio. Então, a gente tem uma soma de vários fatores que colocam o país como risco para alto risco, né, de retorno dessa doença. É bem preocupante. Doutor Juarez, algo mais que o senhor gostaria de falar a respeito? Não, eu acho que só estimular, né, Ana Maria, eu acho que é importante a gente falar que não é só a pólio que a gente está preocupado, né? As pessoas, quando escutam uma notícia, uma criança morreu de meningite, vão tudo enlouquecido atrás da vacina meningite. Nós temos várias vacinas que protegem para meningite. A BCG protege para meningite por tuberculose, a Penta protege contra uma bactéria chamada Hemófilos, que causa meningite, o pneumococo causa meningite, que faz parte do esquema dos 2 meses, o meningococo, que aos 3 meses, protege também para meningite. Vê, a gente tem aí, só vendo esses aqui, a gente tem várias vacinas que protegem para meningite. Então, não dá para esperar acontecer, ter uma notícia de que morreu alguém internou no hospital da cidade, no estado, para ir procurar as vacinas. A gente tem que procurar antes para estar protegido, para que isso não aconteça. Isso vale para pólio, vale para meningite, para coqueluche. Nós temos atualmente 19 doenças que são evitadas por vacina no nosso calendário. Então, é um período muito vulnerável, a infância, por isso que tem tanta vacina, né? No idoso também tem vacinas, a gente tem vacina em todas as faixas etárias, mas a criança é o período que a gente tem maior risco e maior vulnerabilidade. Então, falem com os seus pediatras, vão colocar em dia a vacinação da gurizada aí para a gente não ter risco de retorno de doenças eliminadas ou aumento de doenças controladas. Obrigado. Só para finalizar, agora me ocorreu algo, doutor Juarez, o que o senhor pensa sobre essas vacinações que vão até as crianças? Por exemplo, essas da Covid agora já vão até a algumas escolas. Eu lembro que na minha infância, eu também fui vacinada em escola, era aquela com uma pistola que deixava uma marca grande, nem sei o que era aquilo, mas naquela época era fila e todo mundo sendo vacinado. De lá para cá, não sei se isso acontece com algumas vacinas. Muito importante, Ana Maria. Nós tivemos uma experiência maravilhosa de unir saúde com educação há décadas atrás, mas mais recente, em 2014, quando começou a vacina HPV, a gente fez essa parceria saúde-escola e que foi exatamente como tu falou. Nós tivemos números maravilhosos. Infelizmente, né, isso acabou se perdendo. E eu acho fundamental, né, isso que está sendo proposto agora e levado pela Secretaria Estadual de Saúde aqui no Rio Grande do Sul, da gente utilizar as escolas para vacinar. Né? Claro que tem o objetivo de vacinar Covid, mas a gente tem, sim, que aproveitar para outras vacinas, né? Então, o ambiente escolar, ele é muito importante. Claro que a gente também tem uma preocupação, porque as crianças pequenas não estão ainda em escolas, mas mesmo na pré-escola, em escolinha, a gente tem que trabalhar com isso. E outro aspecto que a gente tinha na tua infância e na minha, a gente era obrigado a mostrar a carteira de vacinação para matrícula, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estimular também, para a gente ter... quando for fazer a matrícula escolar, que seja revisado, né? Não que vai impedir da criança participar da escola, mas para chamar a atenção dos pais. Ó, aqui está faltando vacina, vamos colocar em dia, né? Porque vem a outra discussão, né, Ana Maria, da obrigatoriedade. Apesar da nossa Constituição falar que é obrigatório, que está sendo recomendado pelo PNI, é uma discussão muito ampla. A gente não gosta muito da obrigatoriedade. O que a gente gosta é
conversar, explicar para as pessoas, explicar a importância e convencê-los, né? A gente não tem nada, não tem nenhuma estratégia de saúde pública que tenha tido tanto sucesso como as vacinas. É a principal estratégia junto com água potável. Para te ver que as vacinas, é calculado que salvam 3 milhões de vidas por ano no mundo. Então, assim, não dá para questionar a vacina. Então, cuidem também quando vocês recebem informações pelas mídias sociais, não compartilhem se vocês não têm certeza que aquilo é correto, porque, infelizmente, as mídias sociais têm disseminado informações que são desinformação e fake news, e isso tem atrapalhado bastante também. Verdade, tem toda a razão. Doutor Juarez Cunha, muito obrigada pela sua participação aqui nessa terça-feira, com informações valiosas. Eu acredito que tenha contribuído muito para a nossa audiência, para que as pessoas se conscientizem e que conversem com os familiares, aqueles que são responsáveis por crianças, para colocar em dia a vacinação deles. Nós estamos aqui à disposição. Uma ótima terça-feira ao senhor. Eu que agradeço, Ana Maria, e também um recado, falar com seus familiares, falar com seus pediatras também, como eu estou aqui falando pela Sociedade de Pediatria. É importante a gente sempre confiar no que o pediatra vai orientando. Tá? Um abraço, estou à disposição, quando precisarem é só entrar em contato. Tá? Bom trabalho e boa tarde para todos. Muito obrigada. Conversei aqui com o Dr. Juarez Cunha, membro do Comitê de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul. Falamos sobre várias vacinas importantes na infância e principalmente esse alerta referente ao risco do retorno da paralisia infantil. Essa entrevista pode ser revista lá no facebook.com/portal Gazeta Carazinho assim que o programa terminar.